Vamos fazer uma breve oração então, irmãos. Querido Pai, em nome de Yeshua, agradecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, derrama Teu óleo fresco sobre mim, abre os nossos ouvidos, prepara os nossos corações para aprendermos, retermos os ensinamentos da Tua Torá, que é Espírito e vida. Nós possamos praticar também as maravilhas da Tua Torá. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos por esse momento. Amém. E Baruch Hashem, Baruch Hashem. Amém. Então, nós estamos na 39ª Parashá, com o nome Hukat, estatutos, né? Em minhas leis ou em meus estatutos. E um tema... eu até fiquei, né? Será que eu vou abordar esse tema? Mas aí a gente vai estudando e eu disse, eu não posso deixar de compartilhar, porque é bem importante a gente saber desse tema, né? Dessa questão. O tema é o oposto de Miriam, né? Então, bastante interessante aqui várias passagens. O que a Torá vai nos mostrar, esclarecer a respeito do poço de Miriam. Então envolve o livro de Números, Juízes, Lucas e demais passagens das Escrituras. Um breve resumo então: a água purificadora, a morte de Miriam, a morte de Arão, derrota do rei de Arad, a serpente de bronze, jornada dos israelitas, vitória sobre Sihon, rei do Emoreu, vitória sobre Og, rei de Bashan, e Balaque envia mensageiros a Bilã. Muito bem. Como eu já falei no começo, né? A Parashá de hoje fala de uma das histórias mais desconcertantes da Torá. Após Moshe bater 2 vezes na rocha, Hashem o impede de entrar em Canaã e liderar a nação de Israel, né? É uma parte também muito importante que vou compartilhar com vocês. E era uma dúvida que eu tinha, era um questionamento que eu tinha também. Então essa Parashá, ela foi bastante esclarecedora para mim de qual a razão, segundo a Torá oral, comentários rabínicos, qual a razão real. Porque Moshe, né, que depois de 40 anos, muitas maravilhas, né, a obediência dele, a humildade dele, mas por que bem no final do percurso, por que ele bateu na rocha, já que ele deu um bom exemplo de um homem com um coração sincero a Hashem e obediente a Hashem, né? Por que ele fez isso, né? Achei muito interessante. Sabemos que Hashem havia ordenado a Moshe para falar na rocha em Números 28, que é no final, lá em Kadesh, no deserto de Tzim. Mas, por alguma razão, ele bateu na rocha. Sabemos também que o povo, ao vir para o deserto de Tzim, em Kadesh, não havia água. Isso está em Números 21 e 2. Não havia água. Velohayamaim laidá. E não havia água para o povo. Números 22. Outro detalhe é que Miriam, irmã de Moshe, morre neste local em Kadesh, que é em Números 21. Então, vocês observem que momentos antes de Moshe bater na rocha, a irmã amada dele morre. A irmã, não é uma irmã, a irmã amada de Moshe morre. Por que a irmã amada de Moshe? Mas o que Miriam, que não havia água, mas o que Miriam tem a ver com essa história? E o que Miriam também tem a ver com águas, ou água, né? Já vamos começar a fazer essas conexões aí. Se nós observarmos
nesse processo de 40 anos de peregrinação pelo deserto, houveram 3 crises de água. No livro de Shemot, Hashem fornece a água de uma rocha. Isso está em Êxodo 17, 22, e que tudo tem uma primeira vez, né? A gente pensa que sabe, a gente não sabe nada, queridos. A gente sabe muito, muito pouco, né? Cada semana o Eterno mostra alguma coisa muito, muito, muito legal. No livro de Shemot, Hashem fornece a água de uma rocha em razão da primeira crise de água. 3 dias, né? Um local chamado... a primeira crise de água, um local chamado Mará. 3 dias após a travessia do Mar Vermelho, no deserto de Shur, em Mará. A própria palavra Mará significa amargo. Isso está em Êxodo 15, 22. É tudo baseado, é tudo a palavra, irmãos. Nossos estudos aqui se baseiam na palavra. Eu cito sempre os versos. Porém, essa crise é resolvida quando Hashem mostra a Moshe uma árvore que é lançada nas águas, as quais tornam-se doces. Você já conhece a experiência das águas amargas de Mará, né? E realmente Moshe, o Eterno mostra uma árvore. Para Moshe, ele introduz essa árvore nas águas e as águas se tornam doces, e eles bebem dessa água doce. Então, resolvido a primeira crise de água, solucionado. A segunda crise de água, um pouco depois, num lugar chamado Refidim, foi mais difícil para Moshe. Por que foi mais difícil? Em vez do povo ficar alegrinho, né, porque as águas de Maná foram adocicadas, se tornaram potáveis, é para a gente ver como que é o nosso coração, né? Acontece uma bênção ali atrás, você já em seguida já está murmurando e reclamando. A gente é assim. Infelizmente, a gente é assim. Então, muitas bênçãos ao nosso redor, né? E dá 3 passos para frente e a gente já começa a murmurar e reclamar. Então, ele chamou a Hashem. Que farei, o Moisés, falando para Hashem, né? Que farei a este povo? Só faltam me apedrejarem, só faltam jogar pedra em mim. Ele falou assim. Isso está... Ele falou realmente assim, em Êxodo 17, 4. É muito forte. Porém, essa crise é resolvida quando Hashem diz a Moshe: eis que estou diante de ti, Hashem falando, agora preste atenção aqui. Isso aqui é muito forte, irmãos. E passa batido. Passa batido, sim. Isso aqui é muito forte que eu vou falar. O princípio do poço de Miriam, onde que ele começa? Isso é muito forte, irmãos. O Eterno tem dado presentes, dádivas, pérolas para nós. Eis que estou diante de ti ali sobre a rocha. Olha, o problema que eles tiveram foi em Refidim. Refidim. Mas a solução não estava ali em Refidim. A solução estava em aonde? No Monte Sinai. Vocês acreditam nisso, queridos? Lá atrás, a solução estava no Monte Sinai. Mas como hoje na Bíblia está escrito: eis que estou diante de ti ali sobre a rocha em Horebe? Deixa eu marcar esse slide aqui. Nós estamos no slide 4. Olha, vou mostrar para vocês. Porque agora é importante vocês saberem disso. Estou pulando aqui. Então,
Empresta o arco do violino. Ó, o arco. Ó, a primeira crise de água aconteceu aqui em Mará, aqui, ó. Depois da travessia, daqui até aqui foram 3 dias. Daí foi, já falei para vocês, foi solucionado esse problema. Daí daqui acontece o problema aqui em Refidim, aqui, ó. Refidim, que nós estamos estudando ali agora. A solução desse problema aqui em Refidim aconteceu aqui, ó. Vocês conseguem ler aí Horebe e Monte Sinai? Aqui, ó. Monte Sinai e Horebe é o mesmo monte. Só que uma face fica para o lado oriental, que é Horebe, e a face ocidental é Sinai. Mas o monte é o mesmo. A solução do lugar onde começa a jorrar água, lá em Mará, as águas eram amargas, em Mará, né? Mas ali não, ali do nada, de uma rocha dura, grande, começa a brotar água. No Sinai, queridos, Horebe é no Sinai. O que aconteceu no Sinai? Não foi a outorga, a revelação da Torá? O que é a palavra, biblicamente, quando nós abrimos a Torá aqui? Águas significam palavra, águas cristalinas, límpidas, as águas puras que saem da fonte. É a Torá, irmãos. Fala do Messias, que é água viva, pura. Quem beber da água dele jamais terá sede. Então, está falando que o processo do poço de Miriam, o começo do processo do povo de Miriam começa no Sinai. Está falando da Torá. Está falando que essa rocha que sai água, está falando de Torá, está falando do Messias, sim. É o começo do processo da jornada. E o final do processo acontece lá em cima, lá, ó, em deserto de Tzim, Kadesh Barnea, no item 12, lá onde Moshe bate 2 vezes na rocha. Daqui, lá em cima, dá 160 quilômetros, irmãos. Por que eu estou... Jair, por que você está me dizendo que daqui até lá em cima são 160 quilômetros? Por que você está falando isso aí? Porque a rocha que estava aqui no Sinai estava lá também. A mesma rocha que estava aqui estava lá 160 quilômetros e ela foi acompanhando o povo por todas essas jornadas aqui, até chegar lá. A rocha não ficou parada no Sinai. Ela saiu do Sinai e ela se tornou uma rocha itinerante. Mas hoje isso é uma coisa, parece mágica, é uma coisa sobrenatural. Por acaso as águas do Mar Vermelho que ficaram paradas, uma parede para cá e uma parede para lá, não é sobrenatural também? É totalmente contra a lei da gravidade, irmãos. Por que a gente tem dificuldade em crer nessas coisas sobrenaturais? Como que o povo ia sobreviver? Eles iam morrer de sede 40 anos sem água. Não tinha rios nesse trajeto ali. A grande água que tinha era no Mar Vermelho. A grande quantidade de água que tinha era no Mar Vermelho. Se você ingere água salgada, você pode morrer, você pode ter problemas, pode ter alucinações, problemas no rim, sérios problemas de saúde, se a gente ingerir água salgada do mar. Que pode ser até fatal, se não for tratado em tempo. Vamos voltar. Paramos no 4, né?
Segunda crise de água. Porém, essa crise é resolvida quando Hashem diz a Moshe: eis que estou diante de ti ali, sobre a rocha em Horebe, a rocha no Sinai, queridos. E baterá da rocha e sairá dela água e beberá o povo. Êxodo 17:6, quem quiser confirmar na palavra, está escrito Horebe, está escrito Sinai, irmãos. Não está escrito literalmente Sinai, mas quem sabe onde é Horebe é Sinai. Entendeu? E a terceira crise de água seria só apenas 40 anos, quando o povo está prestes a entrar na terra. Mas onde o povo encontrou água durante esses 40 anos pelo deserto? O Midrash, segundo o Rabino Rashi, nessa paraxá, diz que eles não tiveram problemas com água porque eles tinham o poço de Miriam. A rocha que foi atingida por Moshe em Horebe, no Sinai, Êxodo 17:6, na segunda crise de água em Refidim, nunca parou de fornecer água. Ela era uma fonte portátil itinerante de água que acompanhava os filhos de Israel ao longo do deserto. Agora, Roche, me explique em detalhes como isso acontecia, como isso, eu não sei porque eu não estava lá. Né? Eu não levei meu celular, nem minha máquina fotográfica ou uma filmadora, né? Não sei. Mas a palavra é muito clara, a gente não pode duvidar. Inclusive tem muito explicativas disso no Talmud. Né? E muitos rabinos comentam sobre o poço de Miriam. Que é algo efetivo, né? Algo efetivo. Vamos lá. Mas quando essa rocha parou de fornecer água, vejam bem, ela tem um começo, ela começa a fornecer água no Sinai, Baruch Hashem, quer dizer, quando que a Torá ela é revelada para o povo, essa fonte de água aqui no Sinai. Depois que a Torá é revelada no Sinai, né, para o povo, para as nações, através de Moshe, ali eles continuam, daí começam a jornada pelo deserto até chegarem em Kadesh Barnea, em Kadesh, no deserto de Tzim. Então, essa rocha, ela para de dar água, ela para de... É como se secasse a fonte lá em Kadesh, depois de 40 anos. Dizendo, opa, isso gera uma espécie de um mau presságio. Né? Um mau presságio porque também vem, antes do Moshe bater na rocha, tem a morte de Miriam, depois tem a morte de Arão, depois tem a morte de Moshe. Né? Então, deserto, a morte de Miriam em Kadesh no deserto de Sim. Sim, Números 21. Então Hashem disse a Moshe, só que lá no final da jornada, 40 anos depois, lá em Kadesh, Hashem diz assim para Moshe, falareis a rocha diante dos seus olhos, e dará as suas águas. Mas Moshe, após 40 anos, sabia... já tinham passado 40 anos, peraí, está num lugar distante, né, lá onde aconteceu o milagre, né, das águas, saírem águas da rocha, que passou a ser chamado Poço de Miriam. 40 anos depois, que tem essa situação que Moshe bate 2 vezes na rocha, Moshe ia saber qual rocha seria. Falareis a rocha, não diz assim, fale a uma rocha. A palavra não está dizendo assim, fale a uma rocha qualquer. Que nem quando nós citamos Ramacom, por exemplo. Né? A gente não diz um lugar, a gente diz exclusivamente aquele lugar, um único lugar, Ramacom. É o lugar santo que Hashem escolheu. Então ele está dizendo aqui, a rocha.
Você vai falar a rocha. Mas será que Moisés... Mas qual rocha? Tinha tantas rochas. Qual rocha eu vou falar? Por acaso isso era alguma novidade para Moisés? Claro que não. Dia a dia essa rocha acompanhava eles. Claro que eles sabiam qual que era a rocha. A rocha era itinerante. Ela acompanhava o povo diariamente. Se eles paravam, a rocha parava. Se eles levantavam o acampamento e continuavam, a rocha acompanhava o povo também. Era assim que funcionava. Rocha, isso, não acredito no início que você está falando. Mas é verdade, irmãos. Pode acreditar, é verdade. Qual rocha ele ia falar? Segundo o Midrash, comentários de muitos rabinos, Moshe sabia sim, ele sabia perfeitamente que forma essa rocha tinha, como ela era, porque ela era muito familiar, ela era a fonte para eles. O que isso diz para nós? Qual que é a mensagem que está atrás disso, para nós no dia a dia? O que a Torá está dizendo para nós no dia a dia? Que a partir do Sinai, a Torá, o Messias, a voz de Hashem, nos acompanha todo dia, para a gente não passar sede, irmãos. Nós não passamos sede. Alguém está com sede? Estou falando espiritualmente falando. Nós não estamos bebendo aqui agora? Está jorrando aqui, ó. Está jorrando. Todos os dias, o Messias diz, eu estarei com vocês, serei com vocês todos os dias, aqueles que creem em mim. Ele não está esquecendo de nenhum dia, diz a palavra. É linda, a Torá é muito linda. Então, o Poço de Miriam era uma rocha bem diferente das demais rochas. Por 40 anos, ela fez parte do dia a dia do povo no deserto. Mas perguntamos, o que Miriam tem a ver com o poço ou com águas? Segundo o Midrash, Miriam, irmã de Moshe e Arão, era uma pessoa corajosa, altruísta e amava louvar a Hashem. 3 dias antes da primeira crise de água em Mará, no final da travessia do Mar Vermelho, ela e todas as mulheres louvaram a Hashem com o cântico de Miriam, o cântico conhecido como cântico de Miriam. Isso está, onde está esse cântico, Rocha? Está em Êxodo 15, 20 a 21 e 21. Então, diz que todas as mulheres acompanharam esse louvor com ela. Todas. Era uma multidão de mulheres, queridos. Ela liderou esse grupo. Ela saiu na frente cantando. E antes de cantar, para todas cantarem, ela também organizou, ensinava para as mulheres, cantava, ensinava. Ninguém vai sair direto cantando assim. Então, para acontecer o louvor na congregação aqui, eles ensaiam bastante. Eles ficam horas aqui ensaiando, um tempão na quinta-feira. Ainda dão uma repassada de manhã. Eu fico orando lá atrás, intercessão dos homens lá, e parece às vezes que você levanta da cadeira assim, porque você sente aquela unção assim. Porque eles estão ensaiando, queridos, para não apresentarem coisas pela metade aqui no sábado de manhã. O Eterno se agrada disso, porque para o Eterno a gente tem que fazer o melhor, né? Baruch Hashem, pela vida do grupo de louvor. Então, Cântico de Miriam. Momentos antes da terceira crise de água em Kadesh, no deserto de Sim, Miriam morre. Miriam morre. E na segunda crise de água, a rocha em que Moshe bate em Horebe, torna-se o Poço de Miriam. Isso já falamos, está lá em Horebe, né? Depois de Refidim. Porém, é uma conexão mais profunda com relação ao nome de Miriam.
Vamos lá, então. Miriam. Men, Resh, Yud e Men. Men no começo, Men no fim, e Resh e Yud no meio. Né? Essas 4 letras. Quantas palavras hebraicas conseguimos soletrar com essas letras que compõem o nome de Miriam? Quantas palavras? Marim. Marim também é a raiz da palavra. Peraí, Marim? Isso não é estranho. Poxa, você já falou sobre isso hoje. Sim, eu falei Marim. Eu não falei talvez em hebraico, né? Mas falei amargo. Falei amargo, sim, né? Vocês lembram? Então, amargo é Marim. Águas de Mará. Que Marim em. As águas eram amargas. Êxodo 15, 23. Opa, interessante como que Miriam está nesse processo, né? Das águas. Da primeira crise de água, Miriam está ali. Mas está ali de uma forma bem soda, né? Bem profunda, legal, né? Tem outra palavra, segunda palavra, meirim. Meirim significa levantar, que é vaiarém. Segunda palavra, vaiarém. Que vem de meirim. Levantar. Então, vaiarém também é um derivado que vem de meirim. E meirim é levantar. Mas onde que sai isso na palavra, Roxa? Está na experiência em Kadesh Barnea, lá no final do processo, onde Moshe levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara. Ele levantou a mão. Está no processo também. Muito bem. Temos que confirmar com a palavra. Não posso falar qualquer coisa aqui. Né? Morim. A terceira palavra, morim. O que significa morim? Rebeldes. Shimu na amorim. Ouçam rebeldes. Isso está na experiência em Refidim, que a solução é feita no Monte Sinai. Ouçam rebeldes, 17:2, em Refidim. Que farei a este povo? Um pouco mais me apedrejarão. Moisés ficou, a pressão era tão grande em cima dele que pensou que ele ia morrer com pedradas. Né? Lá no deserto, pedra que não falta. Né? Concluímos com tudo isso, por A mais B mais C, que o nome Miriam está intrinsecamente ligado com as 3 crises de água durante os 40 anos no deserto. Não tem como negar. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. É algo muito forte. Não tem como negar isso. É muito importante a gente saber isso aí. Miriam também tem uma forte conexão com águas. Vamos lá. No princípio de Shemot, encontramos Miriam nas águas do Nilo. É mesmo, Roxo. Mas espera aí, Miriam estava lá nas águas e o Moshe não era bebezinho? Sim, pois ela era 11 anos mais velha que Moisés. Então, o que aconteceu? No princípio do livro de Shemot, bem no comecinho ali, encontramos Miriam nas águas do Nilo, quando a mãe dela, Yohebed, coloca seu filho, o bebê Moshe, naquela arca de junco. Seria um outro estudo para a gente dar aqui. Está na Torá, arca. Moshe foi colocado numa arca de junco, não diz uma caixinha de juncos. Então tem a arca da aliança, tem a arca de Noé. Dá para fazer um estudo de 2h30 sobre isso. Muito interessante, muito interessante. Arca de junco no rio Nilo. Vamos lá. Mas Miriam é quem observa de longe. Presta atenção agora. Miriam, quem observa de longe, por fim, intervém junto à filha de Faraó. Miriam, ela fica assim, ó, quietinha, humilde, ela é inteligente, corajosa, sábia, prudente. Ela ficava assim, ó,
mas com o seu coração cheio de fé. Isso que aproximou muito ela irmã de Moisés, isso que trouxe esse amor dele por ela, né? Assim, também, claro, ele soube que ela estava ali no processo e ela interviu. E vocês observem que quem direcionou para a própria mãe de Moisés cuidar dele foi ela, a Miriam. Né? Interveio junto à filha de Faraó e se oferece para encontrar uma ama de leite. Ela se oferece para a mulher lá do Faraó. Ela se oferece, tá bom. E ela indica a pessoa, existe alguém melhor para cuidar do bebê além da mãe? Existe alguma outra pessoa? Olha como que o Eterno faz, né? Se não fosse através de Miriam, talvez isso não fosse possível. Entendeu? A importância dela. A sua própria mãe, Iorebede. Também vemos a presença de Miriam na travessia do Mar Vermelho e no final, com a salvação de Israel e de Moshe, e as mulheres cantam o cântico de Miriam. Muito bem. O nome Moshe significa tirado das águas. Mas quais águas ele foi tirado? Ele foi tirado das águas do Nilo, ele foi tirado das águas do Mar Vermelho. Não só do Nilo, ele foi tirado do Mar Vermelho também. Mas espera aí, será que Miriam estava ali? Claro que estava. Mas Rocha está querendo insinuar para a gente que Miriam era uma espécie de uma profetisa? Ela era uma profetisa. Essa que é a diferença. Notamos que sua irmã tem uma forte... além do Nilo, ele é tirado do Mar Vermelho também. Notamos que sua irmã tem uma forte conexão com este processo. Indiscutivelmente, ela tem uma forte, porque ambos ali são profetas de Hashem. E vai ficar mais profundo ainda. Baruch Hashem. No Nilo, Êxodo 2:4, vai ter tatzved ahorot meirahok. Miriam permaneceu e observou com fé. Miriam permaneceu e observou com fé. No Mar Vermelho, disse Moshe: Hiatetzu ureu et Yeshua. Esse Yeshua ali é... Até vou tomar uma água agora. O que é? Uma aguinha. Para variar um pouco, água. Queridos, está escrito lá, traduzindo do hebraico, Êxodo 2:4, Miriam permaneceu e observou com fé. Preste atenção, preste muita atenção nisso aqui, deixa eu ver. É muito importante essa explicativa aqui agora, porque Miriam, uma profetisa, porque ela trabalha, nós vemos que ela está trabalhando junto com Moisés. Moisés não está sozinho, isso que nós temos que entender. O Eterno colocou-a, estabeleceu, eles estão num processo juntos. Não tem como separar. É muito forte isso aí. Não tem como separar, irmãos. É muito bom que vocês saibam disso, que a gente saiba disso, né? Miriam permaneceu, observou com fé. No Mar Vermelho disse Moshe: Hit atvu ureu et Yeshua. Ficai e vede a salvação de Hashem. Eu, na parte ali transliterada, Yatzivu, Ureu e Yeshua, eu devia ter colocado Hashem no final. Yud-Hei, Vav-Hei. Eu coloquei lá em hebraico, está Yud-Hei, Vav-Hei lá. Depois de Yeshua, Yud-Hei, Vav-Hei.
A salvação. Olha, está escancarado aqui o Messias, querido, na Torá. Não tem como negar. Mas é isso que eu quero dizer para vocês? É só isso que eu quero dizer para vocês? Não. Claro que não. Eu estou dizendo que, presta atenção aqui, percebemos que Miriam e Moshe agem no mesmo espírito, são as mesmas palavras, embora a frase de Miriam é no início, bem no começo. Moshe era bebezinho ainda, ele não tinha começado a sua missão, ele estava bem no comecinho, e ela já agiu no mesmo espírito que Moisés, o mesmo espírito de Hashem. E daí Moisés repete esse momento, essas palavras, repete e ainda acrescenta Yeshua. Olha lá, ó. São as mesmas palavras, embora a frase de Miriam é no início do processo, lá no Nilo. Quando Moisés foi tirado das águas e ele ia se tornar um príncipe do Egito, né? E de Moshe, ele diz essa frase no final, quando eles estão para atravessar o Mar Vermelho. Ele age com fé e diz: vão, tenham fé, observem, vejam a salvação do Senhor, vejam o que Yeshua o Messias vai fazer aqui agora. Isso que ele falou. Então, se você unir as duas frases, você subentende que Miriam tivesse dito também Yeshua. Se você... Por que Moisés completou o Yeshua no final e ela não? Porque ele foi separado por Hashem, ele era o libertador. Então ele falou Yeshua e escreveu, né? Então subentende que ela estava já profetizando essa frase de Moisés. Ele só ia completar a frase, falando que ia ter a grande salvação. Ele era o grande libertador daquele momento. Mas o Eterno está querendo dizer que não existe libertação sem o Messias. Não é Moshe quem liberta, é o Messias. E ela já estava profetizando lá no comecinho, no Nilo, essa frase de Moisés. Isso que nós temos que entender. Essa aqui é a mensagem real. Parece que Moshe imita sua irmã. Itiatzevu, Ureu e Yeshua. Permaneçam e observem. Vede a salvação. Vede a salvação. Êxodo 14, 13, quem quiser conferir. A questão é que essa segunda vez em que Moshe diz a frase acima, acrescentando a palavra salvação, era para ele aplicar isso na rocha em Cádiz. E ele tinha que aplicar, quando ele falou isso, que ele estava cheio de fé ali, ele tinha que aplicar exatamente essa frase lá em Cádiz. Ele ficar como Miriam, humilde, observando, e só falaria, como ele falou ali no Mar Vermelho, e as coisas iam acontecer. Por que ele não agiu? Se ele deu o exemplo no Mar Vermelho, por que ele não agiu assim em Cádiz, lá no final dos 40 anos? Por que ele bateu e não falou, queridos? Tem uma explicativa. E eu dou razão para ele. Eu dou razão. Quer dizer, eu dou razão, mas o Eterno já tinha nos ensinado algo. Bem, eu vou falar na hora. O Eterno já tinha ensinado. De uma forma bem forte também. Coloquei bem grande lá. Bem no final da jornada. Porém, ele não parou e observou o agir do Mashiach. Ele não observou o agir do Mashiach. Bem no final da jornada. Mas por quê? Agora, a resposta desse porquê, eu vou dar uma espécie de um coffee água, break água, daqui para baixo. Daí no outro slide eu vou explicar o porquê. Agora são... Um adendo aqui que eu coloquei. O cântico de Miriam foi para brindar a vitória de sua fé
de Moshe e do povo. Muito bem. E ela estava radiante, alegre e louvor eterno, porque ela também fazia parte desse processo, ela sabia? Ela amava Moshe. Irmã de sangue. Mas há outro momento na segunda crise de água, em Êxodo 17:6, em que Moshe bate na rocha em Horebe, e essa rocha passa a ser chamada Poço de Miriam. Isso eu já falei para vocês. E também é bom que vocês saibam que 3 presentes os filhos de Israel receberam no deserto. 3 presentes. Esse poço de Miriam, poço das águas, a coluna de nuvens e o maná. E em Números 21, 16 a 18 diz assim: este é o poço, quem quiser, né, confirmar, mas onde que fala de poço nesta paraxá? Essa paraxá, poderia falar em qualquer livro, mas fala nessa paraxá, em Números 21, 16 e 18, diz assim, ó: este é o poço do qual disse Hashem a Moshe: ajunta ao povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. No próximo versículo fala também alguma coisa de poço, né? Se eu não me engano, no 19, fala alguma coisa de poço também. Mas é só para vocês saberem que é real, não é algo... tipo uma história, é uma lenda, uma tradição judaica. Esse poço, ele é real, irmãos. Ele é real. Poço de Miriam. Agora, respondendo efetivamente a pergunta do mas por quê? Por que bateu Moisés na rocha em Cádiz? Esse é o último slide, eu creio. Moisés bateu na rocha em Cádiz. Por que Moisés bateu na rocha em Cádiz? Queridos, por causa do luto. Por causa do luto de Miriam, a irmã amada dele. Que ele sabia que por causa da participação dela nesse processo todo, com o povo e com Moisés, e o amor que ela tinha pelas vidas, pelo louvor a Hashem, por Hashem, né? Que ele foi cuidado, Moisés foi cuidado por sua mãe Yochebed, por causa dela, que a Hashem deu um jeitinho, então esse amor cresceu muito em Moisés, pelos cuidados que ela tinha por ele, né? E a fé, ela não ficou desesperada vendo aquele cestinho indo pelas águas abaixo. Ela ficou orando ali para Hashem, para que o Eterno cuidasse, e o Eterno cuidou, né? E ela foi usada por Hashem. Então, pela morte da sua amada irmã, a qual estava presente nas outras crises de água. Ela sempre estava presente. E durante 40 anos, milhares de pessoas beberam dessa água e chegaram no final desses 40 anos. Não faltou água para ninguém. Milhares de pessoas, não são 20, nem 30, nem 50, nem 200 pessoas. São muitas, muitas pessoas. Não faltou água. Quando Arão morre, o povo chora. Quando Moshe morre, o povo chora. Mas quando Miriam morre, eles não separaram aqueles dias de luto, porque eles estavam numa crise de água, por causa que faltou água na morte de Miriam, né? Eles não choram em razão da crise de água. Mas Moshe chora no seu íntimo. Ele estava chorando muito no seu coração. Ele não queria externar. Olha a responsabilidade dele com todo aquele povo. Se ele ficasse só chorando, podia desanimar o povo. Qual que é a mensagem? A responsabilidade dos líderes não é fácil, queridos.
Não é fácil. Então Moshe chorou muito em seu coração. Agora, olha esses comentários rabínicos aqui que eu achei tremendo. Nós sabemos que Miriam deriva outros nomes, né? Outros nomes são derivados de Miriam, três nomes, né? Então, a gente não precisa ser muito inteligente para entender que esse comentário aqui, essa passagem de Números 20 e 10, que diz assim, Shimu na Amorim, Ramim, Haselah, Hazé, Notzi, Lahem, Maim, que significa, ouçam rebeldes, porventura podemos tirar água desta rocha? Que ele não estava bem, Moisés, né? Estava em luto. É muito difícil, né, mas ele não estava nada bem. Tinha acabado de perder sua irmã muito recentemente, né? Está ali vocês vão ler lá a morte de Miriam um pouco antes dessa cena aí. Ouçam rebeldes, porventura podemos tirar águas desta rocha? Agora, se nós traduzirmos o Hamorim, que também significa Miriam, já comprovamos isso, que Morim significa Miriam também, por causa da raiz da palavra, seria essa frase aqui, ó. Shimu na Miriam, Ramim, Haselah, Hazé, Notzi, Lahem, Maim. O mesmo verso, só que traduzindo para Miriam, ele diria assim, Moshe, a Miriam já tinha morrido, ele diz, ouça Miriam, porventura podemos tirar a água desta rocha sem você? Era muito forte para ele a Miriam, ele estava em luto, estava num luto muito forte, foi muito recente a morte. Então, segundo os comentários rabínicos, né, é como se Moshe tivesse, ele bateu por causa desse sentimento ruim que ele estava, esse luto forte, né, e ele não conseguiu cumprir a ordem de Hashem, que era só falar para a rocha. Ele não tinha cabeça, ele não tinha condição psicológica para chegar. Então eu entendo Moshe, agora eu entendi. Por causa desse luto que ele estava vivendo por sua amada irmã, que teve um importante papel em todo esse processo aí das águas, né? O povo, tanto Moshe quanto o povo sobreviveu, né? Então, ouça Miriam, porventura podemos tirar a água dessa rocha sem você? Então, queridos, Baruch Hashem, por todo esse entendimento, né? Aqui tem a trajetória do povo de Israel, desde Ramsés, lá no Egito, né? E isso aqui eu achei tremendo, isso aqui. O Monte Sinai, o Horebe, é o mesmo Monte Sinai. Então, as águas começaram a jorrar no Sinai. A Torá foi revelada no Sinai. E a Torá, como acompanhou, o que tinha dentro do tabernáculo, que era desmontado e montado durante esses 40 anos de deserto. O que tinha no santíssimo lugar do Mishkan, do tabernáculo? O que tinha lá que acompanhava o povo? O que tinha dentro da arca? As tábuas. Então, como as tábuas acompanharam o povo até o final, Yeshua acompanhou o povo até o final, e a rocha, a fonte, acompanhou o povo até o final. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Rabá, Bishem Adonai. Toda honra e glória para o Eterno de Israel.
Adonai veishmereha, Yair Adonai panaveleha vihuneika, Isa Adonai panaveleha, ve'asem leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o shalom, a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, amém, amém. Um Shabbat Shalom a todos.